Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu irei explicar para vocês cientificamente por que é que a água apaga o fogo. Então, isso é um fato muito trivial que muitas pessoas já conhecem desde a antiguidade. A fraqueza do fogo é a água, ou seja, toda vez que nós pegamos o fogo e colocamos na água, ele apaga. Mas alguém se perguntou qual é a razão científica, a explicação, o mecanismo de por que o fogo apaga quando nós colocamos ele na água, quando nós jogamos água sobre ele, por que a água apaga o fogo? Então, neste vídeo, eu irei explicar para vocês o princípio científico que explica esse fato, que é uma coisa que tem tudo a ver com a química e com a física. Então, vamos lá. Primeiramente, o primeiro motivo da água apagar o fogo é o fato da própria água não pegar fogo, ou seja, a água não é uma substância combustível, ela não alimenta uma reação de combustão. Mas o que faz uma substância alimentar uma reação de combustão? Por que algumas substâncias pegam fogo e outras não? Então, basicamente, para que uma reação de combustão possa acontecer, precisa ter o chamado triângulo do fogo, que são 3 fatores que são cruciais para que o material possa sustentar uma reação de combustão. E esses fatores são a presença de um combustível, que é uma substância que é um agente redutor, ou seja, ela é capaz de sofrer uma reação de oxidação. O oxigênio do ar, que é o agente oxidante, que irá retirar elétrons, irá oxidar a substância que é o combustível. E de uma fonte de calor, que irá propiciar a reação de acontecer. Essa fonte de calor é necessário para dar o pontapé inicial da reação química de combustão, para ela começar a acontecer. E durante a reação, o calor que é liberado é mais do que o suficiente para induzir a continuidade dessa reação de combustão. Ou seja, a reação de combustão é uma reação em cadeia, que uma vez iniciada, ela é capaz de se manter por conta própria, porque o calor liberado é suficiente para iniciar outras reações enquanto houver o material ali para ser queimado. Então, essencialmente, esses 3 são os pilares básicos da reação de queima, que são o calor, o combustível e o comburente, que é o oxigênio do ar. Você tira um desses fatores e a reação simplesmente acaba. E agora nós vamos nos focar primeiramente no gás oxigênio que está presente no ar, que é o agente oxidante, o comburente, um dos pilares da reação de combustão. Ele é um elemento químico muito eletronegativo, ele tem uma grande tendência a ganhar elétrons. E, durante a reação de combustão, o gás oxigênio, que é o O2 que está na atmosfera, sofre uma reação de redução do estado de oxidação 0, que está presente na substância simples O2, para o estado de oxidação -2, que está presente nos produtos oxidados que contêm esse oxigênio. Por outro lado, os elementos que estão presentes no combustível, eles sofrem uma reação de oxidação por esse oxigênio, no qual ele irá perder elétrons para o oxigênio. Então, alguns dos elementos que estão ali presentes no combustível terão uma mudança positiva do estado de oxidação, ou seja, o estado de oxidação deles vai subir. E aqui nós podemos ver algumas reações de substâncias simples com oxigênio do ar, algumas reações de combustão de elementos químicos simples, como, por exemplo, o hidrogênio, o carbono, que forma o carvão, e o enxofre. Aqui nós vemos que o elemento combustível, o agente redutor, sai do estado de oxidação 0 para um estado de oxidação positivo após reagir com o oxigênio, e o oxigênio sai do estado de oxidação 0 para o estado de oxidação -2, e assim você tem no final a formação de óxidos desses elementos, nos quais o oxigênio está no estado de oxidação negativo. Essas reações químicas são acompanhadas de uma liberação de uma grande quantidade de energia na forma de calor, ou seja, elas são exotérmicas. E aqui também nós temos a reação de combustão de algumas substâncias compostas, ou seja, contendo mais de um elemento químico, no caso o combustível. Por exemplo, o gás metano, que é o gás natural, nós temos 2 elementos, que são o carbono e o hidrogênio, sendo que o hidrogênio está no estado de oxidação positivo +1 e o carbono está com o estado de oxidação negativo -4. E o oxigênio do ar está no estado de oxidação 0. Após a reação de combustão, nós temos o carbono no estado +4, o hidrogênio continua no estado +1 e o oxigênio vai para o estado -2. Ou seja, aqui quem sofreu a reação de oxidação foi o carbono, que saiu do estado -4 para o estado +4. E essa mudança foi acompanhada de uma grande liberação de energia térmica. E agora vamos ver isso aplicados à molécula de água. Nós podemos ver que a molécula de água contém 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então aqui o elemento que vai ser oxidado na água é o oxigênio. Então nós temos oxigênio sendo oxidado por oxigênio. Aí o que acontece? Essa reação é possível, em teoria, o produto formado seria o peróxido de hidrogênio, também chamado água oxigenada, só que aqui nós temos o oxigênio no estado de oxidação -1, que é um estado de oxidação que para o oxigênio não é muito comum, ele é um estado de oxidação pouco estável, ou seja,
O oxigênio ele está ansioso para receber 2 elétrons e ir para o estado de oxidação -2, que é o mais estável que ele apresenta. Só que aqui ele tem que se contentar em receber apenas 1 elétron e ir para o estado de oxidação -1. Ou seja, o oxigênio do ar que está no estado de oxidação 0 está tentando tirar elétrons de um oxigênio que já está estável no estado -2. Só que esse oxigênio não quer perder esse elétron. O oxigênio da água não quer perder o elétron que ele ganhou. Então, por causa disso, você tem o oxigênio no estado mais confortável, indo para um estado menos confortável, que é contra a lei natural. Então, a tendência é o oxigênio sair do estado mais alto para o estado mais baixo. Aqui está acontecendo o contrário. Então, essa reação de oxidação da água, ela não libera energia, ela consome energia. Então, por causa disso, ela não é viável de acontecer naturalmente. Então, se você fornecer calor para a água reagir com oxigênio e formar água oxigenada, o pouco calor liberado nessa reação não vai compensar o calor que ela absorveu para começar a reagir. Então essa reação não perpetua, ela não continua, ela não é espontânea, então a água não vai reagir com gás oxigênio para formar água oxigenada. Por isso a água não pega fogo, ou seja, ela é um composto incombustível, ela não é capaz de sofrer reação de combustão. Esse é o primeiro motivo que explica por que a água apaga o fogo, porque primeiro ela não vai alimentar o fogo. E agora o segundo motivo, ela vai atrapalhar a reação química do combustível com oxigênio. E isso acontece porque quando você molha o material que está pegando fogo, você cria uma camada de uma película de água ao redor desse material e essa película atrapalha o gás oxigênio entrar em contato com esse material e fazer a reação de combustão acontecer. Ou seja, ela diminui a superfície de contato do combustível com gás oxigênio, com isso a reação química é dificultada. Sendo dificultada, ela libera menos calor e com menos calor você está diminuindo um dos pilares do triângulo do fogo, que é a fonte de calor. Sem essa fonte de calor e sem esse oxigênio, porque a água dificulta o acesso, a reação química começa a bambear, começa a enfraquecer, fica capenga, até que por fim o calor liberado não é suficiente para suprir a queima, para continuar a reação de combustão. Então nesse momento o fogo acaba se extinguindo porque a água está atrapalhando a reação de acontecer, já que ela não alimenta o fogo e está bloqueando o acesso dos 2 reagentes, que são o combustível e o comburente. E por fim, o terceiro e o mais importante motivo por que a água apaga o fogo é porque a água tem um calor específico muito alto, ou seja, ela é uma substância que para poder passar do estado líquido para o estado gasoso, ela absorve uma enorme quantidade de energia térmica. Isso significa que cada grama de água absorve 1 caloria por cada grau Celsius em que ela é submetida de temperatura, ou seja, 100 gramas de água para poder sair da temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius, para chegar no ponto de ebulição em que ela se torna vapor, ela precisa absorver 75 calorias de calor. E isso é uma quantidade de energia bastante grande se você comparar com outros produtos químicos, outras substâncias. Entre os líquidos, a água é um dos que tem um dos calores específicos mais elevados. Então, como ela absorve uma quantidade absurda de calor para poder sair do estado líquido para ir para o estado gasoso, isso significa que ela vai parasitar o fogo, ou seja, no momento em que você pôr a água em contato com o fogo, ela vai roubar o calor do fogo, ela vai roubar um dos pilares que mantém o fogo vivo. Então, aquela energia térmica que seria necessária para dar continuidade à reação de combustão, para fazer ela continuar e o fogo se alastrar e continuar queimando, ela vai ser drenada pela água que está usando ele para poder sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Sem contar que o vapor de água liberado também atrapalha o oxigênio de entrar em contato com o combustível. Ou seja, a água está melando toda a reação de combustão, ela está atrapalhando tudo. Então nós temos aqui vários motivos que fazem com que a água apague o fogo. O primeiro é o fato dela não pegar fogo, então ela não ajuda o fogo, ela só atrapalha, porque ela está ali no meio e não participa. O segundo, ela está revestindo o material combustível, atrapalhando o contato dele com o oxigênio do ar, e também o vapor liberado está diluindo o ar em volta, deixando ele com menos oxigênio, e por fim, ela está roubando todo o calor do fogo para ela, para poder evaporar, e com isso ela acaba matando o fogo. Só que para tudo nessa vida nós temos alguns poréns, porque nem todas as reações de combustão, nem todos os incêndios podem ser apagados com água. Temos, por exemplo, os incêndios da rede elétrica, por exemplo. Como a água que nós utilizamos no cotidiano geralmente contém alguns materiais condutores dissolvidos, alguns sais, alguns ácidos, algumas substâncias desse tipo, quando nós jogamos a água para tentar apagar um incêndio elétrico, ela se torna perigosa porque ela pode conduzir a eletricidade, e essa condução de eletricidade pode fazer com que as pessoas possam se acidentar com essa eletricidade, levar choque e tudo mais, e ela pode até piorar o incêndio devido à produção de gás hidrogênio pela eletrólise, durante a sua reação química. Então,
Além desse fator, também é difícil de apagar, por exemplo, incêndio causado por gases, porque os gases não se misturam bem com a água líquida, eles ficam para cima da água, então a água não vai atrapalhar muito a superfície de contato do gás com o oxigênio. E principalmente existem algumas substâncias que não tem como apagar o fogo delas com água, porque elas reagem com a água e essa reação química por si só gera um fogo. Olha só que interessante. Por exemplo, nós temos os metais alcalinos, alguns metais como os metais alcalinos, que ao entrar em contato com água, eles reagem com a água, liberando muito calor, produzindo gás de hidrogênio, e esse gás de hidrogênio acaba pegando fogo, assim como o próprio metal alcalino pega fogo. Ou seja, em vez da água roubar o calor da reação química para ela evaporar, a própria reação dela com o material libera calor suficiente para fazer ele pegar fogo. Ou seja, neste caso, a água não consegue roubar o calor e apagar o fogo, porque o calor liberado é mais do que o suficiente para manter o fogo. E temos, por exemplo, o caso do magnésio, que é um metal que, além de ser altamente inflamável, ele reage com oxigênio e pega fogo facilmente. Ele, quando é submetido a altas temperaturas, ele reage com a água, produzindo óxido de magnésio e hidrogênio, e esse hidrogênio pega fogo. Ou seja, o magnésio ele é capaz de pegar fogo até debaixo d'água. Você mergulha ele na água, ele continua pegando fogo debaixo d'água. E tem também algumas substâncias, como por exemplo o carbureto, que é o carbeto de cálcio, que ao reagir com a água, eles liberam o gás acetileno, e esse gás é um combustível. Ou seja, basicamente o carbureto está transformando a água em combustível. Então, nesse caso, a água não vai conseguir roubar o calor e atrapalhar a reação de combustão, porque ela está reagindo com o material e criando um combustível a partir desse material. Então, se você tiver uma pedra de carbureto pegando fogo e jogar água, ela vai pegar fogo mais forte ainda, porque vai liberar mais gás que vai pegar mais fogo. Então, este é um dos casos em que você não consegue apagar o fogo com a água, porque neste caso os materiais reagem com a água e produzem mais material que pega fogo, ao invés da reação ser contida. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tenham curtido bastante esse comentário que eu fiz aqui, essa explicação. Espero que não tenha sido enfadonha, e sim uma coisa bem interessante para vocês entenderem, possa ter passado uma lição de química bem interessante, que é uma coisa que deveria ser ensinada em ensino médio, essas coisas, porque você entende o mecanismo de por que a natureza funciona e como as coisas acontecem. Espero que vocês tenham curtido bastante. Peço a vocês para inscreverem-se aqui neste canal, deixar o like, deixar a curtida, se for possível compartilhar para mais pessoas assistirem, deixarem um valorzinho no Pix aqui, se for para poder ajudar o canal a crescer, porque infelizmente a minha monetização ainda não acumulou o valor necessário para ela poder ser retirada, então por isso, se qualquer ajuda que alguém fizer neste canal seria muito bem-vindo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!